Fala pessoal do Elementar, eu sou o Gustavo. Eu gostaria de falar para vocês sobre um pouquinho de energia mecânica. Bom, a energia é um conceito fundamental para vocês vestibulandos e para a gente também. Energia é um conceito que está diariamente embutido no seu cotidiano. Energia, a gente tem energia que vem do Sol, através das ondas eletromagnéticas ou energia luminosa. A gente aproveita parte da energia colocada pelo movimento das águas para converter essa energia em energia elétrica, através das hidrelétricas, a energia que é colocada em movimento em Itaipu, por exemplo. A gente tem, por exemplo, a energia térmica, que você, por exemplo, coloca lá, usa a energia para cozinhar o seu alimento, e a energia mecânica, que é o tipo que a gente vai trabalhar hoje, que é cobrado nos vestibulares. É um assunto extremamente importante, tá? No caso, a gente vai definir a energia mecânica em duas parcelas. Uma energia cinética, que é associada ao movimento de uma partícula, um móvel, um bloquinho, qualquer coisa que esteja em movimento, com velocidade. E a energia potencial, que para esse tipo de aula, especificamente eu vou falar de dois tipos. A energia potencial associada ao campo gravitacional, ou a energia que você tem, a energia gravitacional, e a energia potencial associada a uma mola, tá? Quando você tem lá a sua molinha e você comprime ela de uma quantidade X, uma fração do comprimento dela, você armazena energia nessa mola. E essa energia é capaz de colocar um bloco, evidente que se você atar um bloco à sua molinha e soltar, ele vai oscilar, vai entrar em movimento, tá certo? Por exemplo, para o quadro aqui, a gente tem energia mecânica dividida em duas partes. A energia cinética, por definição, ela vai depender da massa do objeto, que é uma propriedade dele, e da velocidade, que te diz o quanto aquele objeto está em movimento, tá? Então, você tem energia cinética, meio de massa vezes a velocidade ao quadrado. Por outro lado, para o caso gravitacional, a gente tem uma energia armazenada ao teu campo, que ela é proporcional à massa do cara, a constante Gzinho, que muitas vezes a gente usa 10 metros por segundo ao quadrado, e ela depende da altura que você coloca aquele bloco em determinada altura, e a gente discrimina essa energia, tá certo? mgh. Por outro lado, outro tipo bastante conhecido, que é a energia potencial do tipo elástica. Nesse caso, a gente tem meio de uma constante que te diz o quão rígido aquela mola é, a constante elástica, K dela, e a distensão ao quadrado que aquela mola sofre. Por exemplo, suponha que aqui eu tenho uma origem, então eu desloco esse bloquinho ligado à mola de um tamanho X. Então eu distendi a minha mola do comprimento natural de um tamanho X. Portanto, eu armazenei uma quantidade de energia que é meio de K, X ao quadrado na mola, tá certo? Se eu evidentemente soltar, eu vou colocar esse sistema em movimento. Da mesma forma, a energia que está armazenada no campo gravitacional para este objeto, se eu soltar ele de uma altura H, ele vai entrar em movimento e vai chegar com uma determinada velocidade aqui no chão. Vamos resolver um exercício para fixar as ideias de vocês. Um exercício envolvendo a conservação de energia mecânica para um caso bastante simples, em que a gente tem um garotinho bastante simpático com massa de 30 kg, ele está no topo de um tobogã e ele vai, partindo com velocidade inicial nula, ele vai chegar na extremidade do tobogã, aqui. O que a gente quer determinar é qual é a velocidade com que esse carinha vai chegar na base do tobogã. Para isso, é bastante simples empregar o conceito de conservação de energia mecânica para determinar essa velocidade. Vamos lá. No início, você tem basicamente que a sua energia mecânica, ela é, quando ele está no topo, ela é composta de uma energia cinética inicial mais uma energia potencial gravitacional também inicial aqui. Só que lembre que a energia cinética, como ela depende da velocidade do carinha, nesse início a energia cinética ela é nula, tá certo? Então a tua energia mecânica para o carinha lá no topo, ela é exclusivamente potencial gravitacional. E como que ela seria? Seria a massa dele vezes a aceleração g vezes a altura h, tá? Vamos reescrever isso assim. A energia mecânica
No topo ficaria a massa, que seria 30, Gzinho, que é a aceleração gravitacional, 10 metros por segundo ao quadrado, multiplicado pela altura, 5 metros. Tá certo? Tá? Isso te daria algo assim, 30 vezes 50. Tá certo? Mantenha a energia nessa forma, sem multiplicar, porque a gente vai ver que a massa ela se cancela, ela vai aparecer no outro membro também. Por outro lado, quando você tem o carinha, ele chegou lá no topo com uma determinada velocidade, a tua energia potencial gravitacional, que depende da altura, ela vai ser nula. Por quê? Aqui a gente teria mg altura. Nesse ponto, quando ele chegou na base do tobogã, a tua altura é zero. Tá certo? Então você tem só energia cinética, meio de m vezes velocidade ao quadrado, onde esta velocidade é exatamente aquilo que a gente quer determinar no caso. Então vamos lá. Conservação da energia. Eu tenho energia inicial, que é essa parcela, 30 vezes 50, é igual a meio de m, que é esta parcela aqui, a parcela lá embaixo, meio de m vezes a velocidade ao quadrado. Saca só, que legal. As massas vão se cancelar aqui e aqui. Então, o que acontece é que a velocidade ao quadrado vai ser igual a 100. Então, por fim, a tua velocidade é dada pela raiz de 100, que é um resultado bastante legal e fácil, 10 metros por segundo. Então, se o carinha partir daqui com uma velocidade inicial nula, ou seja, energia cinética zero, ele chega lá embaixo no tobogã com uma velocidade de 10 metros por segundo, tá certo? E isso fecha os nossos conceitos aqui para o momento.